seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite, irmãos, tudo bem? Vocês estão bem? Estão felizes? Eu quero fazer umas indicações de livros por dois motivos. O primeiro é para que vocês possam se aprofundar mais, porque na verdade assim, a gente nunca consegue falar tudo o que a gente quer e você nunca consegue ouvir tudo o que você precisa em apenas um sermão. Embora a gente está trabalhando uma série, todos esses assuntos que nós temos abordados, eles são assuntos muito grandes, né? Então os livros eles vão facilitar com que você faça um investimento em você mesmo. O Reino de Ponta Cabeça, esse é um livro muito relevante para que você possa entender como o reino de Deus dialoga com o reino dos homens. Por isso que o nome do livro é o Reino de Ponta Cabeça. E na verdade, eu acho que é o mundo que está de ponta cabeça, né? Daí por isso que o reino de Deus parece estar de ponta cabeça, mas na verdade o reino de Deus está certo, é a gente que está tudo virado, né? E esse livro ele vai nos ensinar bastante, trabalhar vários valores sobre o reino de Deus. O Evangelho do Reino, né? Se a gente está falando sobre o Evangelho do Reino, então um livro sobre o Evangelho do Reino é muito enriquecedor. Esse livro aqui é bom ler ele 2 vezes por ano, no mínimo. É um livro fino, mas ao mesmo tempo tem um conteúdo muito denso. De George Eldon Ladd, que fez esse livro aqui, Teologia do Novo Testamento, que é o Evangelho do Reino ampliado, né? Então ele vai trabalhar vários aspectos sobre o Evangelho do Reino, de forma bem mais ramificada nesse livro aqui. Então compra o Evangelho do Reino, fica curioso para saber mais e compra a Teologia do Novo Testamento. Isso aqui eu não sei se dá para encorajar os irmãos a ler 2 vezes por ano, né? Mas enfim, isso aqui a gente, embora não tenha ali na nossa loja, não tenha ele físico ali na loja, a gente pode encomendar ele para você, tá? Então fala com a gente no final. E deixa eu só pegar um outro aqui, que esse aqui também é importante. Cosmovisão Profética. Uma das matérias que a gente trabalha nesse livro que a gente escreveu é o reino de Deus. Então assim, eu acredito que com isso você vai conseguir aprofundar muito mais. Então eu falei que é por 2 motivos, né? O primeiro é para que você possa fazer um investimento em você mesmo. E o segundo, alguém pode pegar aqui só para livrar o espaço, por gentileza? E o segundo motivo é para que vocês tenham dó do pregador. Porque daí tá vendo a quantidade de coisa que fala sobre o assunto? Então assim, é natural, né, que a gente não vai conseguir abordar tudo que a gente precisa. E eu estava falando com o Leandro, falei, cara, eu estou muito preocupado com o que eu vou falar no domingo. Ele falou, você não tem o que falar? Eu falei, o problema é que eu tenho muita coisa para falar, né? Muita coisa, pouco tempo. Então assim, a gente tem que às vezes escolher uma linha para onde ir. E o que eu gostaria de antecipar é que, embora a gente vai falar coisas importantes sobre o Evangelho do Reino, tudo que é o Evangelho do Reino não se resume a isso aqui. E isso deve gerar em nós fome e sede para que a gente possa ver as coisas por outras óticas também e abordar outros temas relacionados ao assunto. Tamo junto? Você foi edificado através da exposição sobre o Evangelho da Graça? É mesmo? Você percebeu que tem alguns conceitos que você tinha sobre a graça de Deus que nem sempre eles estavam alinhadinhos com a palavra? Quem aqui falou, nossa cara, acho que eu estava sendo enganado por mim mesmo. Como é que eu nunca vi isso na Bíblia? Quem teve esse sentimento? É difícil, né? E hoje eu acredito que não vai ser diferente. Mas assim, o tema, né, a linha que eu escolhi trabalhar sobre o Evangelho do Reino é a mesma que nós temos trabalhado sobre o Evangelho da Graça, que é a salvação. Você percebeu que o tema salvação estava muito implícito nos 3 primeiros sermões que foram trabalhados pelo Leandro? Então hoje a gente vai falar sobre a relação do Evangelho do Reino com a nossa salvação. E é muito interessante que eu estava pensando, enquanto a gente estava cantando, já parou para perceber que a gente faz declarações muito fortes nos nossos períodos de louvor? Eu quero ver tua face, me transforma. Cara, essas e outras declarações, elas são fortes porque nós estamos falando para um Deus que não se esquece das coisas. Então assim, a gente está falando para um Deus que não muda, né? E às vezes a gente faz umas declarações tão fortes como essa, mas às vezes em alguns momentos da nossa vida parece que a gente parece que a graça não produz alegria. Já percebeu isso? Você já percebeu que às vezes existe algumas pessoas que, embora elas sendo salvas, elas tendo essa consciência, elas parecem que elas são amarguradas? Quem aqui conhece crente amargurado? Quem aqui luta para não ser um crente amargurado?
Irmão, o crente não pode ser sem graça, né? Porque a gente foi salvo pela graça. Então, né, não tem que ser engraçado, mas ao mesmo tempo não dá para ser amargurado. Tá entendendo? Então, assim, por que uma pessoa que foi salva pelo Filho de Deus, quando na verdade tinha que morrer no lugar do Filho de Deus, ela muitas vezes não consegue desfrutar dessa salvação com alegria e experimentar um espírito voluntário, como a gente tem aprendido, muito disso que o Fafa tem falado. Por que será? E também uma outra pergunta: por que será que a gente é salvo e as coisas não acabam? Por que a gente tem que ficar esperando a gente morrer ou esperar Jesus voltar? Ele não podia só salvar e resolver tudo? E ou não? Não ficava mais fácil? Olha, se Deus tivesse conselheiros, né? De forma, em certo sentido, ele ouve nossos conselhos em oração, né? Quem compareceu no conselho do Senhor, diz o profeta Jeremias. Mas se Deus aceitasse uns bons conselhos, falar: por que você não acabou com essa coisa mais rápido? 2000 anos aí, todo mundo se matando, os cristãos sendo perseguidos, e eu podia ter sido salvo, virar um anjinho, olha que legal. É porque a salvação, ela é igual a um casamento. Você casa e as coisas acabam, ou você casa e as coisas começam? Quando você casa, a única coisa que acaba é o noivado e a espera, porque depois começa a conta para pagar, começa desafio, começa um amor maduro, daí vem os filhos e tal. Então, assim, o casamento, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para algo maior. E a salvação, ela também não é um fim em si mesmo, a salvação é um meio. E é muito interessante que, é estranho o que eu vou falar, mas apenas a salvação não supre o nosso anseio por Deus. Você pode ser salvo, porém levar uma vida miseravelmente salva. Sabia disso? Porque você pode ser salvo de algo, mas isso não quer dizer que você entendeu para que você foi salvo. E é como se as pessoas que foram tiradas do Egito, quando elas estavam escravas, elas não conseguiram entender o que tinha depois do Egito. Está entendendo? Elas morreram no deserto por quê? Porque elas de fato experimentaram salvação, mas elas não desfrutaram de algo que eu quero trabalhar hoje a partir do Evangelho do Reino, que é o que a gente pode chamar de senso de propósito. A salvação, se ela não nos conduz para o propósito de Deus, se ela não nos reposiciona de novo, ela é incompleta. O homem tinha comunhão com Deus, aí caiu e aí foi salvo, mas aí o que vem depois? Você está entendendo como é que a salvação ela é apenas um plano de resgate? Então, assim, na semana passada e na semana retrasada, quando nós trabalhamos o Evangelho da Graça, nós aprendemos que o Evangelho da Graça, ele esclarece o desenvolvimento da salvação. Você percebeu como é que a salvação ela se desenvolve através da graça? O Leandro falou sobre as doutrinas da graça, né? Eu sou salvo, eu sou adotado, eu sou eleito, eu sou redimido, e tudo isso vai se desenvolvendo por meio da graça. Então, assim, o Evangelho da Graça esclarece o desenvolvimento da salvação, mas o Evangelho do Reino, ele esclarece, ele revela o propósito da salvação. E o Evangelho Eterno, que nós vamos trabalhar daqui umas 2 ou 3 semanas, ele revela a amplitude da salvação. Então, repita comigo: o Evangelho da Graça mostra como eu estou sendo salvo. Pode repetir. O Evangelho do Reino mostra por que eu estou sendo salvo. E o Evangelho Eterno mostra o que está sendo salvo. Então na graça eu descubro o como, no reino eu descubro o porquê, e com o Evangelho Eterno eu descubro o que está sendo salvo, e o como eu estou sendo salvo pela graça é incompleto se eu não entender o porquê eu fui salvo pela graça. Estamos juntos, está entendendo? Então assim, hoje eu quero explicar, ou pelo menos abrir, né, esse assunto, porque na verdade isso é um sermão de transição. A gente vem de uma explanação sobre o Evangelho do Reino. Semana que vem os outros irmãos, acredito que o Leandro vai continuar esse assunto, tá bom? Então assim,
essa vai ser um sermão de transição, mas eu quero abrir esse assunto e explicar como o Evangelho do Reino, ele nos revela mais sobre o propósito da salvação. Abre em Filipenses 3:20, por gentileza, e 2 Coríntios 5:20. Pode pôr, Joyce, por gentileza, Filipenses 3:20. O que nós precisamos ter em mente é que a salvação, ela ocorre em um contexto muito maior. E qual contexto é esse? Esse contexto, ele é nada mais, nada menos do que o estabelecimento do reino de Deus. Então, assim, Deus não está focado apenas em salvar o homem. Ele está focado em estabelecer o seu reino. Você entende? Estamos juntos? E se eu acho que a única coisa que Deus tem para fazer é salvar o homem, eu vou resumir toda a atividade de Deus em mim. Por isso que muitas vezes a gente é salvo, mas a gente não consegue entender um Deus que não me supre em todas as minhas necessidades e carências, porque afinal de contas, Deus, ele tem que viver em função de mim, porque o que ele está fazendo é salvar o homem. Muitas vezes a gente diz que a gente coloca Deus no centro, mas eu não sei se a gente coloca Deus no centro da sala do trono ou Deus no centro da cozinha para me servir. Você está entendendo? Então, assim, eu posso achar que sou salvo, mas o homem ser o centro do universo dentro de mim do mesmo jeito, se eu entender que a única coisa que Deus está fazendo é salvar o homem e nada mais. Então, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, se a nossa cidade está no céu, a gente é cidadão de algo. E essa cidade não representa apenas a relação de Deus com o homem, mas ela é a representação do reino de Deus na terra. Já leu Apocalipse 21 e 22? Então, assim, se nós somos cidadãos, isso quer dizer que tem uma cidade. E se tem essa cidade, quer dizer que Deus está trabalhando em algo muito maior do que eu. Estamos juntos? Então, assim, nós somos salvos para quê? Para nos tornarmos cidadãos da cidade de Deus. Então, no que diz respeito ao reino que virá, à cidade que virá, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. E é interessante que, assim, não é eu estou na terra buscando ir para algum lugar. Eu já pertenço a esse lugar e estou esperando essa realidade se manifestar. Está entendendo? 2 Coríntios 5:20, por gentileza. Nós já somos cidadãos, nós não seremos cidadãos, nós já somos. Só que 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Cara, eu acho muito fantástico esse texto, porque ele fala de uma das nossas principais funções na terra. Nós somos embaixadores. Quem que sabe o que é um embaixador? É alguém que representa uma outra nação em terra estranha, representa uma outra pátria. E ele se comporta de acordo com a sua pátria natal, mas ele não é do lugar onde ele está inserido. Então, assim, olha que interessante. Nós somos salvos, mas nós falamos do escândalo da graça na semana passada. É como se o canhão tivesse apontado para o homem, porque o homem foi a origem de todo o problema. Aí Deus, ele tira o canhão do homem, mira para Jesus, e ele não apenas, se a gente não fosse morto, mas se a gente se tornasse só prisioneiro de guerra, já estava bom. Nossa, quanta misericórdia de Deus. Só que ele não só faz isso, como ele nos salva, nos coloca na mesa, nos chama de filho, nos dá lugar a essa cidade, e enquanto nós estamos aqui, nós temos autoridade para representá-lo e para representar essa cidade. Cara, que misericórdia é essa? Assim, se Deus só deixasse quieto, elas por elas, já era demais. Só que parece que Deus pega o Adão de Gênesis 2 e coloca ele numa posição muito maior, cara. Está entendendo o tamanho dessa misericórdia? Então, assim, enquanto presente eu sou um embaixador, aguardando pela vinda da minha pátria. E isso nos leva a entender, né, de forma bem mais
conclusiva que a salvação ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio. E como nós estamos falando sobre o reino de Deus, talvez o grande fundamento que a gente tem que trabalhar primeiro é o que é o reino de Deus. Você já parou para pensar nisso? É porque existem vários temas bíblicos, vários termos que eles são tão corriqueiros no nosso dia, e a gente pode supostamente achar que sabe o que ele é, porque ele é comum, mas nem sempre a gente entende ele em a sua linguagem bíblica, o que ele verdadeiramente quer dizer. Então assim, eu por muito tempo, eu achava que o reino de Deus era a criação. Quem aqui já achou isso? Olha que lindo, o reino de Deus é a criação. Eu achava também que o reino de Deus, quando eu era pequeno, eu tinha aquela imagem assim, tipo dos testemunhos de Jeová, tá ligado? O reino de Deus é aquele lugar bonito, onde o boi e o leão estão ali, não estão brigando e tal, onde tem a criancinha, a serpente. Eu olhava para aqueles folhetinhos e falava, isso aqui é o reino de Deus. Quem que já pensou isso? Será que foi só eu? Não foi, né? Tenho certeza que não. Esse se encaixou mais, é a criação, mas é aquela criação bonita, né? Aquele folheto que a gente não lia, mas guardava a imagem na cabeça. Isso é o reino de Deus na Bíblia? Também, mas não é o reino de Deus em essência, porque a palavra reino, em seu escrito original, ela significa basileia. Repita comigo, basileia. Basileia tem a ver com ordem, tem a ver com domínio, e o livro que eu indiquei sobre o Evangelho do Reino, ele vai esclarecer todo esse assunto, por isso que eu não tenho a preocupação de explicá-lo, né? Então assim, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre a ordem criada. E quando a gente entende que o reino de Deus não se resume apenas na criação, mas sobre o seu domínio que ele exerce na criação, a gente consegue entender por que tudo foi criado por Deus, mas parece que tem coisas que não estão de acordo com o reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Tem muita... Mas cadê o reino nesse lugar? Cadê o reino na favela? Cadê o reino na criança que está morrendo? Cadê o reino na mãe que está abortando? Cadê o reino na África? A gente várias vezes tem essa pergunta. O reino está em todos os lugares, porque o reino de Deus é o governo de Deus sobre a criação. Só que nem todos os lugares que Deus... nem tudo que Deus criou, ele exerce domínio direto de acordo com a sua vontade plena. Você está entendendo? Então assim, o reino de Deus não é a criação, mas é a forma como ele estende o seu governo sobre ela. A criação está debaixo do reino de Deus, mas não é o reino de Deus. Então a criação não é o reino de Deus, a Nova Jerusalém não é o reino de Deus, mas a forma como Deus exerce o seu domínio sobre a criação, sobre a Nova Jerusalém, sobre a própria igreja, é que é o reino de Deus. Você está entendendo? Então... eu anotei aqui, abre lá em Romanos 14, 17, por gentileza. Esse texto é bom colocar também. O reino de Deus, ele é o meio pelo qual ele comunica a sua vontade, revela o seu caráter e insere a sua criação em uma relação de aliança com ele. Portanto, quando se fala em reino de Deus, precisamos pensar que tem mais a ver com o domínio do rei do que com aquilo que é dominado por ele. Porque se eu achar que o reino de Deus é aquilo que foi criado por Deus, eu posso também cair no erro de pensar que apenas os princípios do reino, eles são essenciais para estabelecer o reino sem o próprio rei. E é isso que é muito interessante, a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Por exemplo, ninguém fala muito de Maomé, mas muitas pessoas sabem do zelo que eles têm pelos ensinos de Maomé. Você não fala muito do fundador. Quem sabe quem que é o fundador do budismo? Mas você sabe que tem o budismo, né? Que tem os ensinamentos budistas. Então assim, as outras religiões, se você tirar o seu fundador, sobra o seu ensino. Só que o cristianismo, se você tirar Jesus, não sobra nada. Porque o cristianismo não está fundamentado no ensino, ele está fundamentado numa pessoa. Jesus não é o fundador do cristianismo, Jesus é o fundamento do cristianismo. O Espírito Santo é o fundador do cristianismo. O Espírito Santo fundou a igreja em Atos 2.
Mas o fundamento do cristianismo não é o Sermão do Monte, o fundamento do cristianismo não é o Novo Testamento, o fundamento do cristianismo não é os evangelhos, não é um livrinho, é o Filho de Deus, é uma pessoa. Por isso que quando nós falamos de reino de Deus, é o domínio do rei e não aquilo que é dominado por ele. Aquilo que é dominado por ele está sob a influência do reino, mas o reino é a forma como Deus comunica quem ele é, como ele faz, o que ele quer sobre aquilo que ele criou. Reino de Deus, Deus. Porque muitas pessoas hoje elas falam tanto do reino e, sinceramente, maçonaria, espiritismo e outras seitas entendem de reino de Deus, mas eles querem o reino, mas não querem Deus. Isaías 11, esse aqui é Isaías 9, esse aqui é um extra, tá? Não está lá no texto, mas esse texto aqui de Isaías 9, só para você ter uma ideia, cadê? Isaías 2, sabe aquele texto que diz assim, uma nação não levantará mais espada contra outra nação? E eles não aprenderão mais a arte da guerra? Aqui ó. Isaías 2,4. E estas converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará mais espada contra outra nação, nem mais aprenderão a arte da guerra. Sabe onde que está escrito isso? Na sede da ONU. A ONU entende o reino de Deus, mas quer o reino e não quer Deus. A gente quer o reino sem o rei. Só que o segredo é que o reino sem o rei não funciona. Maomé está morto, o Islã está aqui. O fundador do budismo está morto, o budismo está aqui. Jesus está vivo e só por isso o cristianismo está aqui. Você está entendendo como é que o reino de Deus ele tem a ver com a pessoa de Deus, com o domínio de Deus? Então Romanos 14, 17. Isso aqui é muito interessante. É um texto muito conhecido, que Paulo ele vai falar, pode colocar por gentileza, que Paulo vai falar sobre o que não é o reino de Deus, mas está implícito o que é, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Cara, várias vezes eu achava, nossa, que texto mais superficial para falar de reino de Deus. Vamos pegar as bases bíblicas do Antigo Testamento, vamos olhar o grego, o hebraico, o aramaico, e eu só não olhava o Aurélio, só não olhava o português. Porque é o seguinte, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Comida e bebida é o quê? Coisas criadas. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, atributos de Deus. Você está entendendo? Então o reino de Deus não é aquilo que Deus fez, é aquilo que Deus comunica naquilo que Deus fez. Então assim, o domínio não é a forma como Deus ele impõe a sua vontade. Porque se a gente achar que domínio tem a ver com impor vontade, Deus está meio fraco de domínio. Porque ele gosta de um amor voluntário. Porque ele não está forçando o homem a fazer nada. Ele não pegou Adão pelo pescoço e vai lá, pede perdão. Não fez isso. Domínio não tem a ver, domínio não é a forma como Deus impõe a sua vontade, mas é a forma como ele comunica a sua natureza. Sabe por que Deus exerce domínio? Não é para impor vontade, é para comunicar a natureza. Isso já é um soco no estômago às vezes, porque às vezes a gente quer dominar sobre a nossa esposa impondo a nossa vontade e não comunicando a nossa natureza. E a gente não quer a segunda parte, porque na verdade se a gente comunicar a nossa natureza, nem sempre a gente quer que a nossa esposa seja igual a gente. Nem sempre a gente quer que os nossos filhos sejam iguais a gente. Aí a gente tem que impor vontade ao invés de comunicar natureza. Só que Deus, ele não está impondo a sua vontade através do domínio, ele está comunicando a sua natureza. Então o que é o reino de Deus? É a forma como Deus se conecta à sua criação, de forma que tudo aquilo que foi criado por ele, manifesta ele, revela a glória dele, tem o caráter, tem a natureza dele. Você está entendendo? Então o reino de Deus não tem a ver com aquilo que foi criado.
Aí às vezes eu vou falar sobre isso lá na frente, mas falando já, às vezes a gente tem aquela visão assim, não, mas o reino de Deus é dar comida para os pobres, o reino de Deus é ficar loucão, faca na caveira, o reino de Deus é orar e jejuar. São atitudes humanas que expressam o reino de Deus, mas não definem o reino de Deus. Tá entendendo? Então assim, e tem um outro aspecto que eu vou só citar sobre o reino de Deus, o que ele é, né? Da mesma forma que o Evangelho, ele tem três capítulos, ou é tipo um tripé, assim. O Evangelho é tipo essa mesinha aqui, ele tem 3 aspectos, né? Da graça, do reino e eterno. O reino de Deus, ele também funciona mais ou menos igual a essa mesa. Aliás, eu acho que essa mesa funciona como o reino de Deus, então, né? Porque o reino veio antes. Então, assim, isso está nos livros que eu indiquei. O reino de Deus, repita comigo, ele é eterno, presente, vindouro. Então, assim, o reino de Deus, ele é eterno porque ele sempre houve. Ele é presente porque ele está entre nós. E ele é vindouro porque ele será estabelecido em plenitude por meio de Jesus Cristo. E sabe por que às vezes a gente é sucumbido pela falta de esperança que o mundo oferece? Porque a gente não consegue entender o aspecto vindouro do reino. Aí, cara, como é que tem reino de Deus com tanta fome, com tanta desgraça? Não estou vendo o reino de Deus, isso aí é baboseira. Aí a gente sucumbe, mas a gente não compreende o aspecto vindouro. Só que aí também tem aquelas pessoas que, não, o reino de Deus vai ser estabelecido, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nada, de 4 em 4 anos eu vou dar uns pitacos sobre política, eu vou abrir minha janela do carro e vou dar umas moedas para pobre, trazer 5 quilos de alimento na quarta-feira, e o resto Deus faz. Porque o reino vai ser estabelecido por Jesus, então não há nada que eu faça, eu anulo o reino presente. E quando eu suponho que alguma coisa fugiu do controle de Deus por causa daquela goiaba, maçã, abacate, eu sei lá o que foi que Adão comeu, eu esqueço que o reino é eterno. E quando eu não consigo entender que eu fui eleito antes da fundação do mundo, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, que Ele me amou antes da fundação do mundo, porque eu esqueço que o reino é eterno. E quando a gente não compreende o reino de Deus, a gente começa a criar os nossos impérios. Porque o homem, ele é naturalmente criado para estar sob a influência de algum tipo de domínio. Ele é naturalmente criado para estar envolvido com algum tipo de sistema. Aí tem gente que fala assim, mas eu saí do sistema. Irmão, você sai de um para entrar em outro, porque, para começo de história, o nosso corpo é um sistema orgânico, chamado organismo vivo. Então assim, o ser humano, ele sai de um sistema e ele vai para o outro. É claro que tem sistema corrompido e tem sistema que é organismo vivo, né? Isso aí tem uns que é bom sair mesmo. Mas enfim, deixa eu lembrar do que eu estava falando, que eu dei uma... Volta só um pouquinho. O ser humano, ele é criado para exercer, para ser, como é que fala? Para ser influenciado por algum tipo de domínio. Voltei, aqui isso aqui não está na mensagem, daí a gente vai, né? Então assim, quando a gente não compreende a realidade do reino de Deus, a gente começa a criar o nosso império. E às vezes a gente pega aspectos do reino de Deus e a gente vai colocando o nosso império. E a gente pega e assina embaixo, chama aquilo de reino de Deus. Aí a gente descobre como é que Deus assina, a gente vai lá e pega a assinatura do artista e coloca ali bem embaixo, faz bem devagarinho para não errar, né? Aí a gente começa a ter preconceito em nome de Deus. A gente começa a matar em nome de Deus. A gente começa a odiar em nome de Deus. Não é esses os equívocos que muitas vezes o povo de Deus cometeu ao longo da história? Por quê? Porque pega aspectos do reino e coloca dentro do nosso império. A maçonaria faz isso. Em alguns aspectos, eles entendem fraternidade, unidade, compaixão, apoio mútuo, muito melhor que a gente. A questão é que a assinatura da obra de arte embaixo é falsa. É um império que se parece com o reino, mas se opõe a ele. Tá entendendo? Então assim, o reino de Deus, ele se manifesta nessas 3 perspectivas. E quando eu entendo a totalidade dele e a forma como ele vai se manifestando, eu consigo entender qual é a minha responsabilidade em relação agora e qual é a minha esperança em relação ao porvir.
Eu não posso querer antecipar coisas. Eu vou trabalhar agora para acabar com a fome no mundo. Irmão, beleza, só que Jesus já falou, sempre vai haver pobres. Não adianta. Eu vou conseguir acabar com o aborto. Vai ser difícil. Porque no reino vindouro ele vai fazer essas coisas. Com todo respeito, mas você pode votar no melhor candidato que você achar agora, no dia 7 de outubro. Nenhum deles é o Messias. Tem um lá que tem um sobrenome de Messias, né? Mas não é o Messias, irmão. Mateus capítulo 24, haverão vários cristos falsos. O Cristo está aqui. Não. O Cristo está ali. Não. Por quê? Porque no tempo do fim as pessoas vão começar a colocar expectativas em homens. Ele vai fazer, ele é o Messias. E o povo que esperava por um Messias pediu para soltar Barrabás. O povo que esperava o Messias matou o Messias. Então a gente tem que cuidar com as nossas expectativas, porque existem coisas que só o Messias com M maiúsculo, Jesus, Messias, poderá fazer quando ele vier para estabelecer o reino. Porém, ele já inaugurou o reino. E não dá para ficar de braços cruzados esperando os pobres morrer de fome, esperando todas as mães abortarem, esperando alguém fazer por nós o que nós devemos fazer. Está entendendo como é que entender esses 3 aspectos do reino define uma responsabilidade saudável com o reino presente e uma esperança saudável com o reino vindouro? Estamos juntos? Então, assim, 2 coisas só para a gente concluir essa parte. O que não é o evangelho do reino? Isso aqui é importante também, porque a gente vai descobrir que o apóstolo Paulo, né, ele também falou, o reino de Deus não é. Então, a gente tem que falar sobre o que é e também sobre o que não é. O reino de Deus não é a nossa parte em resposta ao evangelho da graça. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se todo mundo já sofreu dessa síndrome, mas se eu tivesse vivido no mundo da Bíblia aqui, né, nos contextos, eu seria fariseu, circuncidado no 8º dia, que eu levei um tombo do cavalo um dia. Eu acho que o meu partido seria dos fariseus, mas eu ia ser um fariseu de Jesus depois. Paulo, né? Não, de verdade. E isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, não, então Jesus fez pela graça, isso é o evangelho do reino, agora é comigo. Aliás, Jesus fez pela graça, Jesus me salvou, isso é o evangelho da graça, agora o reino é comigo, faca na caveira. Aí eu acho que o reino vai ser estabelecido por eu muito jejuar, por eu muito orar, por eu muito saber de Bíblia, e eu acho que eu vou fazer acontecer. Não, porque Jesus fez a parte dele e agora eu faço a minha. Irmão, como essa frase é carregada de verdade, e a mesma peso que essa frase tem de verdade, ela tem de mentira. Depende do ponto de vista. Porque o reino de Deus, ele não é estabelecido pelo homem, ele é anunciado pela igreja, mas ele não é estabelecido pelo homem. Porque olha o que diz lá em Isaías 9. Agora sim, agora é Isaías 9. Verso 7. Do aumento desde o governo e da paz não haverá fim. Do aumento deste governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre, vírgula, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quem assinou embaixo na obra? Deus. Isaías capítulo 59 diz assim: eu vi que não tinha nenhum intercessor, aí eu fiz o seguinte, o meu braço foi o meu intercessor e eu trouxe salvação. Então assim, homem nenhum tem capacidade de estabelecer o reino. Nenhuma ação humana torna o reino de Deus 1 centímetro mais próximo da nossa realidade. Só que fica tranquilo, não termina hoje o assunto, então a gente vai falar, né, sobre qual é a nossa responsabilidade com o reino. Então assim, o reino de Deus não é a minha parte em relação ao evangelho da graça. Porque o fato de ser o evangelho do reino não diz que deixou de ser evangelho. E a gente aprendeu que evangelho é uma boa nova daquilo que Deus fez, sem que nós fizéssemos alguma coisa. Estamos juntos?
O outro aspecto, que acho que está muito implícito no que eu falei anteriormente, mas é bom ressaltar isso aqui também, porque muitas vezes a gente se confunde com essa interrogação que surge. Que o reino de Deus não é Deus recuperando o que é seu. Porque a gente acha que Deus, de alguma forma, ele perdeu para o diabo, entendeu? Agora eu vou ganhar de virada, 2-1 para o Corinthians. Irmão, não é isso aí. Deus não está cantando restitui no céu, irmão. Eu quero de volta o que é meu. Deus não está cantando, não. Pode ser uma música inspirada por ele, glória a Deus, mas Deus não está cantando restitui, porque ele não perdeu nada. O reino de Deus não fala de Deus recuperar o seu domínio sobre a criação, mas de restaurá-la de acordo com ele. Deus não está recuperando o domínio, estabelecendo o reino. Deus está comunicando domínio. Então, Deus não perdeu, porque às vezes a gente tem aquela imagem de reino de Deus na nossa vida, tipo de reino de Deus e reino das trevas. Mas a Bíblia fala de império das trevas, não fala de reino das trevas. E é bom dar uma meditada sobre isso aí, que tem muita coisa importante. Mas assim, o diabo não é inimigo de Deus, tá? Não existe inimizade entre Deus e o diabo, só para avisar. O diabo não é inimigo de Deus. A gente acha que o diabo é inimigo de Deus, mas a Bíblia fala que o diabo é inimigo do homem. Gênesis capítulo 3. Eu porei inimizade entre ti e o descendente dela. Então assim, quem que está com inimizade ali? O homem e a mulher. Porque o diabo não pode ser inimigo de Deus, porque inimigo de Deus fala de concorrência. Por acaso Deus tem concorrente? No que diz respeito ao homem, o diabo é o seu inimigo. No que diz respeito a Deus, o diabo é seu servo. Em outras palavras, o meu maior inimigo é servo do meu pai. Livro de Jó. O meu maior inimigo é servo do meu pai, irmão. Não é inimigo de Deus, não transfere não. Quem está brigando com a serpente, porque a gente ouviu um conselho dela um dia, e a gente luta para não cair, é a gente. O diabo até tenta ganhar o título de inimigo, mas Romanos capítulo 5 diz, que quando nós, que éramos inimigos de Deus, meu Deus, nem o diabo é inimigo de Deus, e o homem era. Sabe por quê? Porque o homem tem uma coisa que o diabo nunca teve, imagem. Por isso ele pode concorrer. Por isso ele pode roubar a glória. Porque eu posso usar a imagem do Criador que tem em mim e roubar a glória para mim. Ou me adorar. Ou me colocar no trono. Satanás nunca teve essa prioridade não, irmão. O inimigo de Deus é nós, sem Jesus. A gente é inimigo de Deus. Mas o meu maior inimigo, ele é servo e escravo do meu pai. E quando ele entra na sala do trono, de acordo com Tiago, ele teme e treme. Amém? Que legal isso, né, cara? Então quando você for botar a culpa no diabo, irmão, o diabo. Pera aí, porque ele presta conta pro senhor dele. E se é culpa do diabo, no fundo, é o teu pai usando o diabo para comunicar alguma coisa, né? Conversar aí e tal, né? Que foi com Jó, né? Então assim, por trás do diabo existe Deus, irmão. Então não fique culpando muito o diabo, não. Deixa o diabo ser o acusador. Toda vez que a gente culpa o diabo, a gente se torna igual a ele, acusador. Mas é culpa do diabo. O diabo nem se defende porque você está se tornando igual a ele. Acusador. É culpa minha que dei legalidade para o servo do meu pai ser meu inimigo. Aí sim. Mas enfim. Então o reino de Deus não é Deus cantando restitui. O reino de Deus é Deus estabelecendo o seu domínio sobre a criação para comunicar a sua natureza sobre ela. Estamos juntos? Então agora vamos lá para Mateus 4, verso 17. Cara, dá pra gente ficar nesse texto aqui até semana que vem, mas eu tenho que avançar nos outros temas. Mas eu te encorajaria a estudar, meditar, ler outras versões, ler livros, buscar, cavar, bater na rocha e cavar mais um pouco, nesse texto aqui.
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Em Mateus, né, fala reino dos céus e não fala reino de Deus, por causa que a carta foi dirigida para os judeus. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, tá bom? Pelo menos assim é o que nós cremos. Então, assim, o evangelho do reino revela que Deus nunca esteve em silêncio e nunca esteve parado, mas trabalhou todo esse tempo e está consumando o seu plano. Olha que interessante isso. Às vezes a gente tem uma visão de um Deus que está distante. Tipo, Adão pegou, ele se decepcionou. Adão caiu, ele se decepcionou, jogou as malas dentro do carro, jogou a casa na carreta do caminhão e foi embora. Deus se decepcionou com a gente. E agora todas as vezes que a criação fala com Deus, Deus está brabo de costas, assim, não quero falar com você. Aí o mal está acontecendo no mundo, Deus não fala nada. E as coisas estão acontecendo e Deus não faz nada. Essa é a visão que às vezes a gente tem de Deus. Só que Deus, ele dialoga com a sua criação, ele está envolvido com a sua criação. Às vezes a gente fala, mas Deus não fala nada em relação a essas coisas. Abre Hebreus 1 que diz assim: havendo Deus falado. Deus fala, irmão, Deus sempre falou. Só que Mateus 4,17 nos ensina o quê? Que o povo, os homens que achavam que Deus estava em silêncio, ele começa a revelar que Deus nunca esteve em silêncio. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Fazia 400 anos que não se levantava nenhum profeta, irmão. E o povo poderia achar, Deus está em silêncio. Só que Deus estava em silêncio através dos profetas. Deus, embora ele não estava falando através de profetas, ele não estava parado. E eles achando, não, o reino de Deus está ficando cada vez mais distante, Roma chegou, agora está tudo ruim, cara, está tudo difícil no Brasil, crise e tal, e de repente o Filho de Deus, Deus em pessoa, ele diz, o reino de Deus está mais próximo do que vocês imaginam. E é interessante que proximidade, ela tem a ver com dois aspectos. A gente às vezes acha que, tanto Jesus quanto o reino, eles estão tipo dentro de um cometa, e eles estão vindo para a Terra, assim, igual um asteroide, bem devagarinho está vindo. Então ontem o reino de Deus estava 1.280 milhões, de sei lá quantos bilhões e trilhões de quilômetros, agora ele está um pouquinho menos. A gente às vezes tem essa visão, né, da vinda de Jesus, do reino. Então o reino, ele pode ser, o reino vindouro, ele pode ser comparado a uma pessoa que não está aqui, mas está chegando. O reino de Deus está vindo. Só que tem uma outra visão sobre o reino de Deus, que a gente tem que entender de acordo com o contexto aqui. O Joyce, por gentileza, 2 segundos, apaga todas as luzes ali, por gentileza. Pode apagar tudo. Vocês estão me vendo? É claro que estão, né? Não ficou tão escuro. E eu estou com uma luz aqui. Mas vocês conseguem olhar um ao outro com tanta facilidade? Se tivesse um breu aqui. Agora acende lá. O fato dela acender a luz me trouxe para cá? O fato dela acender a luz só mostrou que eu sempre estive aqui. Então quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, não é somente que o reino de Deus está chegando, ele está ao vosso alcance. Embora o reino vindouro está distante da terra, porque Deus ainda tem coisas para fazer, o reino presente não está a 1 centímetro de distância da gente. E Jesus, ele começa a trazer a luz do evangelho para quê? Para iluminar os nossos olhos, para que nós pudéssemos ver o que nós nunca tínhamos visto. Por isso que Jesus, ele fala muitas parábolas relacionadas aos mistérios do reino. Sabe o que é um mistério? É uma coisa que sempre esteve ali, mas a gente nunca viu. Ah, entendi. Deixou de ser um mistério, porque foi revelado. Mas quando você entendeu o mistério, ele foi criado? Quando você entendeu o mistério, ele chegou? Não, ele só se revelou. Então, quando a gente fala de Jesus vir revelar o reino, começa a olhar as coisas de uma perspectiva diferente. Eu vou iluminar vocês com a luz do evangelho, porque o reino de Deus está aqui. Em tudo isso que vocês estão vendo, Deus está trabalhando para estabelecer o seu reino. Portanto, arrependei-vos, porque de acordo com uma das traduções da King James, porque o reino de Deus está ao vosso alcance. O reino de Deus está aqui, ó, ao meu alcance, acessível. Ah, mas não tem mais solução. O reino de Deus está ao vosso alcance. Deus não está fazendo nada. O reino de Deus está ao vosso
alcance. E a questão é que, como nós aprendemos já nessas últimas semanas, o reino de Deus, o evangelho do reino, ele é uma notícia do reino. Estamos juntos? Então o que eu faço, por exemplo, se entrar alguém aqui do estacionamento e falar assim: Felipe, deram uma porrada no teu carro lá e amassou tudo. Eu posso mudar essa notícia? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conformar com ela. Como eu vou me conformar depois? Eu vou ter que tirar dinheiro do bolso, ou achar o culpado, alguma coisa eu vou ter que fazer. O ponto é que aconteceu. Então o reino de Deus não é uma sugestão, irmão. O reino de Deus não é a previsão do tempo, que fala que amanhã vai chover, mas daí não chove. O reino de Deus é um fato, é uma notícia. E com relação a notícias, a única coisa que a gente pode fazer é se conformar. Se conforme com o reino, porque ele é uma notícia. Deus está trabalhando desde antes da fundação do mundo para estabelecer o seu reino em plenitude, porque ele já tinha considerado o pecado, porque ele imolou o cordeiro antes da fundação do mundo. E quando Jesus aparece, não é que Deus começou a trabalhar. A peça está rolando o tempo todo, só que em Mateus, o protagonista entrou em cena. É simplesmente isso, o protagonista ele entrou em cena, visivelmente, nos evangelhos, mas ele sempre esteve trabalhando. Estamos juntos? Então assim, o reino de Deus é uma notícia, é um fato. Teve uma conferência que começou numa sexta-feira, 3h da tarde, e terminou no domingo de manhã. E esse evento mudou todo o curso da história. E a morte e a ressurreição de Jesus. Aquilo sim foi um evento de Deus, irmão. Sabe o que é um evento? É um fato. Não tem como resistir ao reino. A única coisa que nós podemos fazer é se conformar com ele. E olha como é que Deus é bom. Porque se Jesus tivesse falado, o reino de Deus está próximo, e não tivesse oferecido a graça, irmão, corra. Porque é o seguinte, o reino de Deus vindo sem nós, sem Cristo, com o reino de Deus vindo com a gente sem Cristo, é problema. Sabe por quê? Porque quem começou a bagunça na terra foi nós. E todas as promessas do Antigo Testamento diz que Deus ia matar os inimigos. Só que lá em Romanos 5 diz que os inimigos eram nós. Então imagina, o reino de Deus está vindo. Complicou, bugou tudo. Problema, corre. Por quê? Porque vai te pegar. Então, o reino de Deus sem Cristo é uma notícia. O reino de Deus com Cristo é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Por que é um evangelho? Porque o reino não é contra nós. Olha que interessante isso, olha que lindo isso. O reino não é contra nós. Sabe todas aquelas coisas que está escrito no livro de Apocalipse? Do tempo do fim, né? E tantas outras promessas, promessas proféticas sobre destruição e julgamento, e o pau vai quebrar mesmo, e a gente crê nisso, que a coisa vai complicar de verdade, e Deus vai mostrar o seu filho de uma forma como a gente nunca viu, montado num cavalo branco com uma cepela de uma espada, irmão, faca na caveira. O Capitão Nascimento ficou pequeno, de verdade. Só que tem um detalhe, não é contra nós. Embora a igreja tenha que lidar com a ira de Satanás no tempo do fim, Jesus já lidou com a ira de Deus na cruz. Não confunda a ira do diabo contra o povo de Deus com a ira de Deus sobre o que está perseguindo o povo de Deus. Nós vamos ser poupados da ira de Deus e livrados da ira de Satanás através de muita tribulação. Então assim, nós não fomos destinados para a ira. Deus mirou o canhão, Jesus falou, pera aí, pai. Aí ele tira nós da frente do alvo e fala, pode atirar. Daí ele pega nós ainda e vem aqui e ajuda nós a atirar junto. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse 8, Apocalipse 5, que as orações dos santos são eventos, são elementos importantes para a liberação dos eventos no tempo do fim. Então Deus me tira do alvo e me coloca atrás da arma e fala, agora aperta. Cara, que privilégio! Então assim, o que nós devemos fazer é se conformar. E como eu me conformo então com o reino de Deus? O que é conformidade, Felipe? Talvez a melhor definição para conformidade dentro desse contexto que eu estou trabalhando é uma parede alinhada, uma parede reta. Quem aqui sabe o que é um prumo?
O prumo é aquele negócio que tem uma cordinha assim, que tem um peso embaixo, né? Material de construção civil, e você coloca do lado da parede. E você vê se a construção, ela tá ali em conformidade, né? E é interessante que o prumo, ele sempre vem de cima para medir a conformidade do que está em cima com o que está embaixo. Então, quando Deus baixar o prumo na terra, quando Ele for ver a conformidade das coisas, o que Ele quer do seu povo, que está aqui embaixo? Que ele esteja em conformidade com aquilo que está no céu. Porque se nós estivermos em conformidade, se nós não estivermos nem para cá e nem para cá, fica tranquilo, irmão, a parede não vai cair. Por isso que em Hebreus 12 diz, Ele vai abalar as coisas abaláveis, mas aquilo que é inabalável vai permanecer. Por isso que a gente não vai ser abalado. Está entendendo? Conformidade é a mesma coisa que Deus baixando um prumo numa parede. Não tem disparidade, é a mesma relação. Mas essa conformidade, ela é estabelecida por intermédio da graça. E é isso que nós precisamos entender, porque semana passada nós falamos sobre o Evangelho da Graça. Mas você sabia que a primeira mensagem de Jesus não foi sobre a graça? A primeira mensagem de Jesus foi em Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A primeira mensagem de João Batista, Mateus capítulo 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A primeira pregação de João, o reino de Deus. A primeira pregação de Jesus, o reino de Deus. A primeira pregação dos apóstolos, o reino de Deus. Então, o evangelho do reino, ele vem antes do evangelho da graça. Mas por que vocês falaram da graça primeiro? Porque é o que mais está deturpado. Se a gente começasse a falar do evangelho do reino sem trabalhar a graça, ia dar desgraça. O oposto da graça não é problema, o oposto da graça é desgraça, irmão. Desgraça grande. E como esse conceito ele tem sido deturpado? Os legalistas colocam ele, não, a graça é só para a cruz lá. E os libertinos, não, a graça é para tudo. Até para Deus ficar consertando todas as besteiras que eu faço. Que é pela graça, né? Então assim, mas Jesus, ele anuncia o evangelho do reino pela graça. Você já parou para perceber que Jesus, nos evangelhos, ele faz muitos sinais e maravilhas? Curas, milagres, ressurreição de mortos, multiplicação de alimento. E que era isso? Sinais da graça de Deus. Deus sendo gracioso com o povo. Só que, o que foi o problema do povo nos evangelhos? Eles achavam que aquilo era um fim em si mesmo. Aí tinha gente que queria separar Jesus para fazer ele rei, porque Jesus estava multiplicando comida. Jesus deu comida para nós, então vamos tornar ele rei. Haviam pessoas nos evangelhos que consideravam Jesus como rei, mas não o reconheciam como Senhor. O fato de você dizer que Jesus é teu rei, não quer dizer que ele é o teu Deus e o teu Senhor. Porque às vezes ele é o rei dos nossos apetites. Cuidar. Mas, então da mesma forma que no início, no primeiro século, as pessoas achavam que a graça e os sinais da graça, eles eram um fim em si mesmo, nós corremos o risco de achar que a graça é um fim em si mesmo. Eu fui eleito, adotado e justificado. E agora? Agora é pela graça. Só que a graça testificava do reino. Por que eram sinais? Porque não eram o lugar de chegada, eram placas de sinalização. É para cá. Então assim, a graça, ela testifica do reino. Portanto, a função da graça é apontar para o reino e não ser um fim em si mesmo. Tamo junto? Hebreus 12, 28, por gentileza. Esse texto é um texto muitíssimo importante. Filipenses diz assim, Paulo fala aos Filipenses: portanto, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Então o que nós precisamos entender é que a salvação também tem três capítulos, ou tem tripés. Quais são esses tripés, esses elementos, essas colunas? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Então, a salvação é um ato consumado, porque nós fomos salvos.
A salvação é um processo constante, porque nós estamos sendo salvos. E a salvação é um evento vindouro, porque nós seremos salvos. Você foi salvo em Jesus, você está sendo salvo hoje através da ação do Espírito Santo em você, e você será salvo quando num abrir e fechar de olhos, Jesus glorificar o teu corpo e ressuscitar os que estão mortos. Você consegue entender? Então assim, a graça, ela não é a chave de partida para a caminhada. Ela é o combustível para a jornada inteira. Porque qual que foi o problema dos Gálatas? Eles acharam que a graça era para ligar o carro, o resto era com eles. Começaram no espírito e terminaram na carne. De libertino foi para legalista. De ímpio se tornou religioso corrompido. Não dá. Então assim, se a gente sabe que a salvação, ela está sendo, ela é um processo constante, ela nos salvou, ela está nos salvando e ela nos salvará, a graça. Se nós entendemos que a graça, ela está durante todo o desenvolvimento da salvação, eu nunca vou entender a graça apenas como uma chave de partida, mas eu vou entender ela como combustível para a jornada inteira. E olha o que diz em Hebreus 12:28, porque tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e... com de qualquer jeito, é pela graça. Só que sabe o que diz antes em Hebreus 12? O autor de Hebreus está dizendo assim: vocês não chegaram lá no Sinai, nuvem, trovão e aquela coisa toda, e Moisés tremendo de medo. Vocês chegaram na festa dos céus, lugar lindo, a Nova Jerusalém, a Assembleia de Deus, está ali, né? Vocês foram para a Assembleia. E Deus e os justos aperfeiçoados. Aí você pode pensar assim: nossa, se não é aquele espetáculo horrível do Sinai e essa coisa gloriosa de Sião, então de qualquer jeito. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ou em algumas traduções, com temor e tremor. Sabe qual é a evidência de uma pessoa que retém a graça de Deus? Não é uma pessoa que peca toda hora e diz que é pela graça. É uma pessoa que está servindo Deus com reverência e piedade. O que define se você está retendo a graça de Deus não é o teu cartucho de tentativas, de você fazer e nunca deu, e pecado, tudo desgastado. É você servir a Deus com reverência e piedade. Se eu estou retendo a graça, isso vai me levar a um lugar de reverência diante de Deus e piedade diante dos homens. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus. Então como é que você serve a Deus no reino? Pela graça. Como é que você foi salvo? Pela graça. Então assim, isso é muito importante, porque muitas pessoas, elas caem no erro de achar que elas conseguem servir a Deus por si mesmas, e elas tentam o evangelho do reino pela própria força. Elas tentam viver o evangelho do reino no próprio braço. E assim, imagine uma pessoa que não entendeu. A gente falou semana passada e retrasada sobre as doutrinas da graça, né? Quem lembra? Eleição, adoção, justificação ou redenção. Tamo junto? Imagine uma pessoa que ora, jejua, lê a Bíblia, dá comida para os pobres, vem no culto, dá o dízimo, um monte de coisa. Não faz tatuagem, não fuma, não bebe, não rouba, né? Não é de esquerda, tô brincando. Brincadeira. Sem entender a realidade da adoção, da eleição e da justificação. Cara, esse bicho dá trabalho. Jesus, em Mateus capítulo 23, ele gastou um capítulo inteiro falando desses caras. Eles eram os fariseus, os hipócritas. Por quê? Porque eles eram bons de tudo. Só que como eles não entendiam a eleição, eles faziam as coisas para quê? Para se sentir aceito. Como eles não entendiam a adoção, eles faziam as coisas para quê? Para receber o amor do Pai. Então, porque eles faziam muito, eles achavam que eram mais amados do que quem fazia pouco.
E como eles não entendiam a justificação, o serviço religioso não era para externar a devoção a Deus, era para desculpar, né? Então assim, eu pequei aqui, mas eu jejuo ali. Não, eu fui infiel no meu trabalho aqui, eu menti, mas eu dou uns 3, 4% a mais em cima do dízimo. Não vou dar 187,56 centavos, arredondo para duzentão de uma vez, e tá tudo certo. Compensação, busca por reconhecimento e tantas outras coisas. É tudo que a gente vê nos fariseus. Por quê? Porque eles estavam tentando entrar no reino. Eles esperavam o reino muito mais do que a gente, você não tem ideia. Só que sem a graça de Deus. Então assim, a melhor forma de você criar um fariseu é dar a ele o reino como alvo e tirar dele a graça como meio. Quer criar um fariseu? Coloque o reino na frente dele e tire a graça dos pés dele. E às vezes a gente se torna fariseu em nossos comportamentos por causa disso. Porque é em prol do reino, mas não é pela graça. Porque se fosse pela graça não era para buscar aceitação. Se fosse pela graça, eu ia exercer ministério porque eu sei que Deus me deu algo que eu preciso externar para as pessoas, e não porque eu sei que está faltando algo e o microfone vai me compensar. Aí eu quero ser um ministro de louvor que vai impactar uma geração, porque eu quero externar a paixão com Jesus que eu estou gerando no meu quarto, e não porque eu quero um monte de foto para tudo quanto é lugar em conferência. Está vendo a diferença? Aí eu chego antes do culto e saio depois, não é porque eu quero reconhecimento do pastor, porque eu sei que eu fui eleito, fui adotado, eu fui redimido. Então sabe por que o procedimento dos cristãos, de acordo com Mateus capítulo 5, verso 20, excede em justiça? Porque o que os fariseus estão tentando buscar, Jesus já nos deu. Reconhecimento, já nos reconheceu. Adoção, já nos chamou de filho. Eleição, já nos elegeu. Então, aonde é o alvo de um religioso fariseu, é o ponto de partida de um cristão. Então, você está entendendo por que a gente excede em justiça? Porque a gente não está à procura dessas coisas, e toda a nossa relação com Deus e com as pessoas é para externar o que está sendo feito dentro de nós, e não para suprir o que está faltando em nós. Está entendendo? Você para de ser um consumidor, você para de ser um explorador da criação, e você se torna um servo. Você não é mais consumidor de relacionamentos, você é doador em relacionamentos. Enfim. Então grava isso, a melhor forma de você criar um fariseu é dar a ele o reino como alvo e tirar dele a graça como meio. Tamo junto? Para finalizar, Felipe, tá, é pela graça, e eu tô ouvindo esse papo de graça e de graça, mas é de graça, mas não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Tá, o reino é pela graça, entendi. Mas o reino não exige nada, muito pelo contrário. O reino exige tudo. Sabe por que Deus encheu o tanque com graça? Porque Ele quer que a gente vá até o fim da reserva, pela graça, vai ter que ir até o final. Não dá para parar no caminho e falar que faltou gasolina, porque está cheio o tanque, irmão. Sabe o que Ele foi? Ele se deu por inteiro? E mesmo que Ele não tivesse se dado por inteiro, Ele é o nosso Criador, Ele tem toda a moral para exigir por inteiro, mas Ele se deu por inteiro. Então assim, o reino, ele tem uma exigência. Só que o reino de Deus, ele tem só uma exigência básica. E eu quero concluir nessa exigência hoje, e a gente vai trabalhar ela nas outras semanas. Qual é a exigência do reino, Felipe? Alguém arrisca? O que o reino exige de mim? Um falou id. Obediência. O outro falou obediência. Renúncia. Negar-se a si mesmo. Submissão. Amor. Mateus capítulo 13, por gentileza. Verso 46 ao 47. 46 ou é o... Não, é 45 então.
Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Próximo verso. E encontrando uma pérola, repita comigo, uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Repita, tudo quanto tinha. Ele vendeu tudo quanto tinha para encontrar a pérola ou porque encontrou a pérola? Ele estava procurando e quando ele encontrou, tudo o que ele tinha perdeu o valor por causa do grande valor que ele encontrou. Tamo junto? Então sabe o que o reino de Deus exige? A mudança dos nossos valores. Porque pérolas e tudo quanto tinha fala de valores. Porque quando os seus valores mudam, você não dá tudo para entrar no reino. Você dá tudo porque entrou no reino. Eu sempre achava, cara, para entrar no reino tem que ser discípulo. Só que como é que eu vou ser discipulado fora do reino? Para daí chegar um bom discípulo lá dentro do reino? Eu no máximo vou ficar na porta dizendo que sou e não vou deixar os outros entrar. E também não vou entrar. Eu não sou um discípulo para entrar no reino. Eu sou um discípulo porque eu estou no reino e toda hora eu estou com o mestre. Eu não vendo tudo e dou para os pobres para entrar no reino. Eu vendo tudo e dou para os pobres porque eu estou no reino. Sabe por que eu nego a mim mesmo? Porque a minha vida tem menos valor que o reino. Eu não nego a mim mesmo para entrar. Eu nego a mim mesmo porque eu entrei. Sabe por que eu obedeço? Não para entrar, porque eu entrei. O evangelho, ele reorganiza as coisas. Então, a lei, ela faça para ter. Entendeu? Então você fazia, por exemplo, você obedecia para alcançar um determinado fim. Jesus não aboliu a lei. Ele só organizou as coisas. Você tem, por isso você pode fazer. O novo nascimento, de acordo com João capítulo 3, só ele pode fazer. Alguém aqui fez algum esforço para nascer? O teu único esforço que você fez para nascer foi ficar maior do que a barriga da tua mãe. E ela te expeliu. Não faz esforço, irmão. Alguém fez esforço para ser gerado? Ele nos insere no reino através da obra do Espírito Santo, consumando a eleição, a justificação, a adoção. Só que o que nós devemos fazer? O que o reino de Deus exige? Mude os seus valores. O prumo está aqui. Não construa a parede aqui. Comece a construir aqui de acordo com os meus valores. Aí quando eu entendo que a pérola vale mais que tudo que eu tenho, vender tudo que eu tenho é fácil. Por isso que não há sacrifício para quem está apaixonado, irmão. Eu vou dar o dízimo. Não, se for um peso é porque você não entrou no reino. Eu tenho que orar. Não, então você não entrou, irmão. Porque quem está fora do reino está falando, tem que orar. Quem está no reino está falando, eu posso orar. Eu tenho que amar o meu irmão. Isso é fala de quem está fora. Eu posso amar o meu irmão. É fala de quem está dentro. Eu tenho que ler a Bíblia. Está fora. Eu posso ler a Bíblia. Estou dentro. Eu tenho. É coisa de quem está fora, na lei. Mas a lei tem um propósito. Está apontando para alguma coisa, que é a graça. É um aio. É uma placa de sinalização. Eu posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Eu posso ficar rico. Também posso ficar pobre. Por quê? Porque eu estou no reino. Então assim, mas como que essa mudança de valores, ela acontece? Mateus capítulo 4, verso 17, é o nosso texto base. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe qual que é a única exigência do reino? Arrependimento. E às vezes é mais fácil dar tudo para os pobres. Às vezes é mais fácil tentar ser discípulo. Às vezes é mais fácil tentar amar. Às vezes é mais fácil dar outra face do que se arrepender. E muitas vezes a gente é discípulo, está dando as coisas para os pobres, está obedecendo, mas os nossos valores não mudaram. Os nossos valores ainda são diferentes dos valores do reino. E arrependimento, no hebraico, techuvá, mudança de rumo. No grego, metanoia, mudança de mente. E esses dois termos, eles se complementam muito.
Porque mudando a minha mente, eu mudo o rumo da minha caminhada e eu começo a voltar. Eu paro de andar segundo o curso desse mundo. Por quê? Porque os meus valores mudaram. Sabe o que é o problema? É você ter que ficar pedindo oferta para quem não teve os seus valores mudados. Porque daí a pessoa não entende que o que ela tem é de Deus. Ela acha que o que ela tem é dela. Aí você tem que pedir para ela e não receber dela. Você tem que ficar pedindo amor para quem acha que tem o direito de não amar. Porque os seus valores não mudaram. Aí, quando a gente não muda valores através de arrependimento, a gente tem que ficar sempre trabalhando com comportamento. As nossas mensagens, o nosso discipulado, o nosso pastoreio, sempre tem que ser a nível moral, sempre tem que ter uma lição moral no final. Porque para quem não teve os seus valores mudados, sempre tem que ter uma lição de casa, de faça isso, faça aquilo, não pegue isso e pegue aquilo. E talvez a mensagem que a gente mais precisa ouvir na nação brasileira é sobre arrependimento. Os nossos valores precisam ser mudados. Senão, nós vamos ter muitas pessoas se esforçando de todos os modos para acessar a realidade do reino, para acessar os poderes vindouros. Só que o problema é que quando essas pessoas acessam, vem avivamento, Deus começa a fazer algo na vida, está em evidência, Deus fez as coisas, a pessoa se perde. Por quê? Porque não suporta o peso da construção, porque Deus vai colocando coisas na vida dessa pessoa, vai acrescentando, mas a parede está torta embaixo, os valores não foram mudados, vai cair. Sabe por que às vezes a gente não prospera? Porque Deus não mudou os nossos valores. E se a gente prosperar, Mamon vai ser nosso Deus. Sabe por que existem, irmão, é muito sério o que eu vou falar, mas sabe por que existem alguns atos pecaminosos que a gente não consegue vencer? Porque a gente já é um nojo, pecador. Imagine sem esses pecados, irmão. Aí Deus deixa tipo o prego no pneu furado, sabe? Tipo, se tirar o prego, aí o pneu murcha. Deixa o prego aí. Vai até o fim da jornada com esse prego, porque a minha graça te basta. Se os nossos valores mudarem, a gente consegue suportar a construção que vem em cima. E esses valores precisam mudar através de arrependimento. O que você pensa sobre sucesso? Qual é a sua definição sobre sofrimento? O que você entende sobre dar certo na vida? O que você entende sobre reconhecimento? O que você pensa sobre amor? O que você pensa sobre dar? E tantos outros valores que cercam as nossas vidas, que precisam ser redimidos. Está entendendo? Repita comigo: arrependimento é tudo o que eu posso fazer para me apropriar de tudo que Deus fez por mim. O que você pode fazer para se apropriar de tudo que Deus fez por você? Se arrepender. Arrependimento é tudo o que eu posso fazer para me apropriar de tudo que Deus fez por mim. Se arrepender. Um arrependido se torna um discípulo. Um arrependido obedece. Um arrependido ama. Um arrependido dá tudo. Um arrependido oferta, dizima. Um arrependido chega antes, sai depois. Cara, lidar com arrependido é legal, cara. E arrependimento não tem a ver com lágrimas, porque Hebreus capítulo 12 diz que Esaú tentou achar arrependimento, mas não encontrou, mesmo buscando com lágrimas. Nem todo arrependimento produz lágrima, embora arrependimento traga algumas lágrimas às vezes. Nem toda lágrima produz arrependimento. Mas às vezes a gente chora porque se arrependeu, mas não é porque a gente está chorando, quer dizer que a gente se arrependeu, está entendendo? E último texto, 2 Pedro, capítulo 1. Cara, esse texto, ele é incrível, e eu vou ler ele, e eu não vou explicar muito, porque ele é autoexplicativo, né? Mas ele é muito importante. Capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos tem sido dado grandíssimas e preciosas promessas. O que são essas promessas? O Espírito Santo é a promessa, é o dom de Deus. O arrependimento é o dom de Deus. A eleição, a adoção, a justificação são um resumo das promessas do Antigo Testamento. Promessa não é Deus dar o que a gente quer.
Promessa é Ele cumprir o que Ele falou. Então a gente tem recebido essas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há pela concupiscência no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Que a gente falou da graça, na semana passada, a expiação. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, o seu propósito. Não é somente a salvação que é o meio, mas a vossa vocação, o seu propósito de vida, não somente o como, mas o porquê, porque fazendo isso, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cara, o apóstolo Pedro está dizendo que se você se apropria das promessas, e essas promessas começam a mudar a nossa natureza, a gente entra de largo no reino. Sabe assim, entrou com folga, irmão. O caminho é estreito para quem não está arrependido, para quem não foi transformado. Sabe por quê? Porque se eu não fui transformado, irmão, dar o dízimo é pesado. Se eu fui transformado, dar o dízimo é o mínimo. Se eu não fui transformado, por que Deus falou que tem que ser marido de uma só esposa? Mas se eu fui transformado, cara, uau, eu posso ser marido de uma mulher só. Para quem não foi transformado, fidelidade é difícil, honestidade é complicado. Para quem foi transformado, nossa, como é bom ser fiel, como é gostoso amar. A gente entra com folga. Então eu queria concluir nessa noite. A mensagem sobre o Evangelho do Reino, ela é pesada. Só que tem um detalhe, a graça é mais pesada ainda. Você não tem que largar tudo, irmão. Você não tem que amar. Você não tem que ser discípulo. Você pode ser. Você pode. E do tem que pro pode muda muito. Cara, você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, você pode orar, você pode ter uma vida de jejum e oração, você não precisa mais ter medo de não conseguir. Você tem que, o dever, às vezes impede a gente de ver algo que Cristo já conquistou por nós. Às vezes, os nossos deveres cristãos impedem a gente de ver os nossos privilégios como cristãos. Saia do dever e caminhe no privilégio. Eu tenho o privilégio de amar, eu tenho o privilégio de ser puro, eu tenho o privilégio de ser santo, porque na lei eu tinha que, mas na graça eu posso. Aí é o seguinte, a gente entra com folga no reino, irmão. Tamo junto? Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. Eu vou passar para o Fafo. Mas, cara, medita nessas coisas durante essa semana. Deixe o dever e comece a aproveitar as oportunidades. Você vai fazer a mesma coisa, mas é um fim diferente. Você não faz porque tem que, você faz porque pode. Tamo junto? Pai, em nome de Cristo Jesus, a minha oração, Senhor Deus, é para que você gere em nós querer e o efetuar. Pai, obrigado, porque você está estabelecendo o seu reino, e ele não é contra nós. A tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é por nós, Senhor. Tudo aquilo que era um dever difícil, sem o seu Espírito, se torna uma oportunidade imperdível, quando nós somos a habitação de Jesus Cristo. Senhor, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, nós estamos aguardando a nossa pátria.
E nós também somos embaixadores do seu reino, e nós queremos anunciar o seu reino, através das nossas vidas, através do nosso procedimento, através de tudo aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Pai, estenda o seu domínio sobre nós, que não necessite você impor a sua vontade sobre nós, mas que nós possamos, através da sua graça e através da obra do seu Espírito, ser um canal aberto, onde você consegue comunicar a sua natureza, Senhor. Pai, nós queremos ser um lugar onde você deposita os seus atributos, Deus, o seu caráter, Senhor, a sua natureza, Senhor, para que nós possamos nos deleitar em viver a realidade do seu reino, Senhor Deus. Pai, eu oro, nos conceda o dom do arrependimento, Senhor Deus, porque o arrependimento não é um esforço humano, Senhor, mas o arrependimento é um dom, Deus. Nos dê esse dom do arrependimento. Eu oro para que você comece a transbordar os nossos corações de alegria pela grandiosidade da tua graça, mas também libera em nossos corações tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a vida, Senhor. Que nós possamos nos entristecer por toda desconformidade que existe entre nós e você, entre a sua vontade e a nossa. Que toda lacuna entre os seus valores e os nossos valores possa ser preenchida pela tristeza que produz arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida. Em nome de Cristo Jesus, a minha oração é para que você nos arrependa, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Obrigado pela graça, Senhor Deus. Obrigado pela grandiosa graça de Cristo Jesus, que nos dá acesso ao seu reino e que nos ensina a te servir com temor e com reverência no seu reino, Senhor Deus. Obrigado porque pela graça nós podemos essas coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite famíliadosquecreem.com.